De volta neste quinto e último bloco do nosso programa, você viu que há pouco nós mencionamos uma ideia, por exemplo, a construção de uma estação de tratamento de lixo entre Manacapuru e Iranduba. Professor, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso e que outras sugestões o senhor tem. Realmente essa alternativa. Manaus, inclusive, que é a capital, isso até me assombra, né? Até hoje não deu o tratamento adequado para o seu lixo. E lixo é luxo. O lixo, né, é uma fonte de renda. Não pode ser constituído como problema, a não ser que não se dê o tratamento adequado. E o tratamento adequado passa pela via da educação. Porque por cada real que se investe em educação, se economiza 3 em saúde. E o lixo polui e gera problemas de saúde. Por exemplo, na medida em que as crianças frequentam a escola, o ensino infantil, e aprendem na escola que tem que lavar as mãos, cozinhar os alimentos, ferver a água, elas vão levar essas ideias para casa e vão colocar em prática e pressionar os seus pais a também ter esse tipo de comportamento. E aí vão adoecer menos, ou seja, é a saúde preventiva. Essa é a saída. Se tem que evitar que as pessoas adoeçam, né, ao invés de esperar que ela adoeça para curar, né? A saúde tem que ser preventiva e não curativa. Professor, estamos aqui na Universidade Federal do Amazonas, uma instituição centenária, uma instituição que tem um papel muito importante na vida da região norte, por que não dizer do Brasil. Na sua opinião, o senhor que é um professor, como a universidade pode intensificar a sua participação auxiliando a gestão desses municípios para que ele melhore o serviço prestado ao cidadão? Olha, a Universidade do Amazonas, como toda universidade em qualquer país do mundo, tem um objetivo, uma função, que é produzir conhecimento novos sobre a sua realidade para buscar soluções, apresentar soluções para os problemas concretos que a sociedade se lhes apresenta. E a Universidade do Amazonas, eu devo dizer isso com um certo constrangimento, ela está produzindo muito pouco, né? Ela está mal reproduzindo conhecimentos que a academia lá fora, anacrônicos inclusive, que a academia lá fora já renovou, que não serve nem para eles, quanto mais para nós. Ou seja, a universidade tem que assumir o seu verdadeiro papel, que é da produção do conhecimento sobre a sua realidade. Por exemplo, você não vê hoje... Hoje nós vemos uma universidade, por culpa das administrações que se sucedem ao longo da história dessa universidade, nós vamos ver uma UFAM, por exemplo, desvinculada da realidade, né? Uma universidade que está divorciada da realidade, porque nós temos uma universidade que está situada na maior bacia hidrográfica do mundo e, contraditoriamente, por exemplo, não temos um curso de engenharia naval. Né? Isso é divórcio da realidade. Nós temos a maior área de várzea do mundo e, contraditoriamente, não temos um curso de engenharia de várzea. Nós temos a maior biodiversidade do mundo e, contraditoriamente, não temos aqui na nossa universidade nenhum curso voltado para a domesticação de animais silvestres e para o manejo de plantas medicinais. Então isso é um prejuízo enorme. A universidade não está pesquisando sexo de anjo, quando deveria investigar a nossa realidade. É preciso mudar a cara dessa universidade. Professor, então nós temos aí um potencial muito grande que a natureza já nos deu, mas por falta de pesquisa, investimento em pesquisa, nós estamos deixando de aproveitar esse potencial para a própria melhoria da humanidade, não só de quem vive aqui, mas da humanidade e, sobretudo, de forma sustentável, de forma verde, é isso? Isso. Exatamente. E a universidade, num outro patamar, poderia contribuir muito, e muito mesmo para a nossa realidade. Por exemplo, poderia servir de suporte para as empresas da Zona Franca, no sentido de oferecer tecnologias viáveis para, por exemplo, a produção de alimentos na área, por exemplo, da pesca. Hoje, Manaus, a Zona Franca não valoriza uma matéria-prima. É possível, inclusive, hoje na universidade, um estudante passar 4 anos estudando e receber o seu diploma, se formar, sem haver discutido absolutamente nada sobre a realidade local, sobre a Zona Franca. Então, por exemplo, a universidade tem o dever de produzir tecnologias para impulsionar esse desenvolvimento, gerar emprego e renda aqui, agregar valores, e isso não está fazendo. Isso é lamentável, ou está fazendo muito pouco. Além disso, também, a universidade não tem ações sociais que realmente coloque a sociedade como prioridade, sobretudo as populações mais pobres. A universidade, como eu disse, está investigando o Paquistão, mas não está investigando a sua realidade. Então nós precisamos agora, na sua opinião, pelas suas palavras, discutir melhor a universidade, o papel da universidade, por ser exatamente aquele ente que no meio social deve desempenhar o papel
da produção e difusão de novas tecnologias, de novos conhecimentos. E logo, olhando o ponto positivo de toda essa situação, está o fato de que nós podemos transformar essa realidade. Nós que fazemos a universidade, nós que fazemos essa cidade. E o Programa Zona de Desenvolvimento é isso, né? É esse programa identificado com você, identificado em trazer para você melhorias que possam exatamente trazer benefícios, né? E essa edição nós estamos abordando, como você já sabe, a questão do planejamento, aquilo que órgãos importantes, instituições importantes, como a Câmara Municipal está fazendo para que tu possas ter uma qualidade de vida melhor em termos de saúde, em termos de educação, em termos de segurança, etc, etc, né? E aproveitando agora ainda mais essa experiência do professor Bessa, eu gostaria de ver o seguinte, professor, o que mais o senhor tem a nos transmitir em termos da necessidade que nós temos de planejar melhor nossa cidade? Eu quero dizer que há uma luz no fim do túnel. Existem alguns trabalhos isolados, mas não pensados de forma institucional, de professores, no que pesa inclusive esse esforço desses professores, quer dizer, esse conhecimento na realidade não tem chegado, né, até a ponta, ou seja, até os movimentos sociais, as classes sociais mais desfavorecidas. Por exemplo, nós temos aqui um projeto belíssimo do professor de geografia que desenvolveu uma tese de pós-graduação sobre o metrô de superfície em Manaus. Está tudo pronto, né? Infelizmente, os nossos governantes, nossos gestores, né, não têm como opção esse transporte de massa. E essa seria uma alternativa para Manaus, que enfrenta um problema seríssimo, por exemplo, o problema do trânsito, com mais de 600 mil carros circulando diariamente nessa cidade. Isso é um transtorno. E causa problema tanto para a questão da saúde quanto também para a economia, né? Então nós temos aí uma série de ideias quanto a isso, nós estamos discutindo essas ideias, já que o professor tocou na questão do transporte urbano, e o transporte urbano, sem dúvida alguma, hoje ele já é uma fonte até de doença física, porque é muito estressante, você que me acompanha sabe disso e que depende do sistema urbano sabe disso, que você ficar 1 hora e 10 minutos numa parada de ônibus esperando o ônibus realmente faz com que você se torne improdutivo e você se torne também um agente que vai logo ter o risco de contrair doenças porque tu vai ficar estressado com isso, né? E muitas vezes o ônibus passa e não para você ou vem muito lotado e você não tem o serviço que você merece. Então a saída para Manaus, já que o Brasil demonstra uma riqueza interessante, fazendo com que as classes sociais estejam em constante mobilidade, logo nós precisamos investir no transporte realmente, como a gente chama vulgarmente, o transporte de massa. Né? Nós temos que mudar, professor, na minha concepção, não sei se o senhor concorda, essa cultura do transporte individual, que vem desde a década de 50, né? Onde muitas vezes um casal, o marido sai no seu carro, a esposa sai no seu carro, e vão trabalhar, vão para a escola, e nós precisamos realmente investir no transporte de massa. Isso é uma questão de mudança de paradigma, isso é uma questão que vai beneficiar todos nós, como hoje nós já vemos, professor, o senhor conhece a Europa, sabe como funciona bem um sistema de transporte ali. E isso levanta um tema muito interessante, porque nós acho que não temos resposta, professor, para a seguinte questão: quanto nós gastamos hoje com saúde ocasionada exatamente pelo nosso transporte urbano? E você que tem carro também paga um preço, porque você passa muito tempo nos engarrafamentos, ok? Isso significa então, professor, também nesta área de transporte, uma falta de planejamento adequado para que nós possamos resolver isso. Então eu acho que fica aqui a dica, precisamos ser proativos, nós temos que pensar a nossa cidade para daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, pensar hoje essa cidade. E na universidade nós estamos aqui discutindo essas questões com essa juventude que vai assumir o comando dessa cidade, para que eles possam ser proativos e não como a nossa geração, em sua grande maioria, reativos, né? É verdade, eu agradeço a oportunidade que me foi dada e quero dizer o seguinte: é possível fazer diferente, a começar pela própria universidade. Nós podemos, mas para isso temos que mudar a cara dessa universidade. Essa universidade, ela tem que produzir conhecimento sobre a sua realidade, ela tem que investigar a Amazônia, ela tem que responder pelos problemas que nos cercam e não buscar problemas lá fora. Então, se você pega, por exemplo, a cidade de... Nós temos um curso de geografia que trabalha a geografia urbana, e nós verificamos que Manaus, por exemplo, é uma cidade que não tem calçada, não tem esgoto, né, não tem saneamento.
E você se compara, por exemplo, com uma cidade como Santiago de Compostela, na Espanha, que tem só 200 mil habitantes, você vê uma grande diferença. Santiago, com 200 mil habitantes, as calçadas lá são mais largas do que as próprias ruas, porque a cidade foi pensada para o pedestre e não para os motoristas. Não... Gente, e é com essa conversa com o professor Bessa que nós encerramos mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento, como você pôde acompanhar, exatamente trazendo como tema central a necessidade de nós planejarmos as nossas cidades. Né? Se nós não planejarmos direito, você pode perceber, você vai pagar um preço por isso, na área de saúde, segurança e outras áreas importantes para você. Só que tem um detalhe, encerramos esta edição dizendo que você precisa participar da vida da tua cidade e um dos canais, um dos caminhos é exatamente pela Câmara Municipal aí da tua cidade. Participa, vê quais são os projetos, quais são as tuas sugestões, participa do planejamento, participa do controle. E essa é a mensagem que nós do Zona de Desenvolvimento deixamos no final desta edição. Ok? E espero que você tenha gostado e te convido a estar conosco em nossa próxima edição. Até breve.